Estamos daqui de Campo Grande, viu? Rio de Janeiro. Quero avisar para toda a galera aí que tá assistindo a gente nesse canal Cine Quebrada. Esse é um programa que ocorre semanalmente. É uma iniciativa na unidade de luta das frentes Big Field Angola, Cubata Big Field Angola e o Centro Unificado Pan-Africanista, que pensam e articulam essa iniciativa para que a gente possa estar promovendo diálogos essenciais através desses meios tecnológicos, através de temas como esse, entre outros. Correto? Bem, vou dar até essa coçadinha de cabeça para poder formular bem essa pegada, porque, mano, eu vou chegar com essa provocação pro irmão Saci, porque é interessante o diálogo. A comunicação é importante para que a gente possa compreender universos complexos outros, além os nossos, né? Então, chega mais aí, irmão Saci. Irmão, a pergunta vai ser direcionada. Eu quero bem a sua opinião nesse sentido, porque o Brasil, a nível desse que chamam de país-nação, ele demonstra muito mais, ao longo da sua formação histórica enquanto nação, muito mais um campo territorial para a disputa de interesses, ou seja, para o estabelecimento de jogos de interesse, vamos falar assim, superestruturado por uma raça branca que estava empenhando no mundo uma brincadeira também entre eles de conquista global. Enfim, cara, o Exército Brasileiro foi ele quem empenhou a tal da Expedição Rondon, que bifurcou o Brasil adentro, dominando, explorando e colonizando indígenas e povos tradicionais, povos da terra, no que ele, ou, na verdade, o que o Exército vai chamar de armas da comunicação. Você dá uma olhada lá no site do Ministério, você vê isso. Ele é um dos caras mais hoje condecorados, assim, a nível mundial. É esse camarada que empenhou uma expedição, segundo ele, de comunicação e que realmente levou quilômetros de fios de comunicação Brasil adentro, mas a gente sabe muito bem que isso se dá no contexto político de um Brasil que precisa afirmar a sua ideologia política, seu projeto, né, político da época. A gente está falando aí de início do século XX, uma época em que o país ele passa por um recente processo de começo de Estado Novo, ou do que eles vão começar a entender por repúblicas e enfim, democracias, essas coisas que hoje a gente entende aí para que serve. Então, mano, Saci, a gente vai ter que comunicação no Brasil é um privilégio desde o início, e muito mais. É uma arma de comunicação desde o início. O próprio Estado brasileiro disse isso. Se a gente disse, irmão, de que forma a gente pode também autonomamente, sei lá, construir uma campanha Rondon de comunicação comunitária? Quais seriam os passos assim que a gente poderia dar a nível estratégico de bases comunitárias que pudessem articular redes de cooperação, seja produtiva de informação ou seja produtiva de outras coisas também? Massa, vê. Eu acho que tem, assim, só dando essa contextualizada, assim, né? Tem dois elementos que tu traz, que eu acho que o primeiro é o uso da comunicação, e aí, essencialmente, rádio. A gente não está falando necessariamente da FM comercial, mas se a gente for pensar que dois pontos precisam se comunicar, historicamente, tu tem duas alternativas, né? Tu tem que botar um fio e passar um sinal, e esse sinal ser codificado e decodificado do outro lado, e tu tem o ar, né? Que é essa puxada que o Will disse aí, quem é dono do ar? Isso aí, se quem cair para dentro vai pensar nisso aí vai ficar doido, porque assim, o ar está loteado. O ar está loteado exatamente como a terra está loteada, assim, propriedades privadas, né? Inclusive, nossa transmissão recentemente chocou na propriedade privada, deu um barulho, a gente foi para o lado, foi para o outro. Mas é isso, está loteado. Se o nosso aparelho
tá com um errinho de ajuste, encostou na propriedade privada, os advogados dos caras ligaram pra gente, tá ligado? Então, se você quer comunicar 2 pontos, historicamente, você tem essa, ou você pode mandar alguém, né? Mandar alguém, mas assim, a velocidade de transmissão é muito baixa, né? Aí você tem o cabo, que aí você vai ter uma dificuldade de custo, você vai ter que cabear cada centímetro, cada milímetro vai ter que estar cabeado, né? E você tem o ar. E aí toda a tecnologia, e aí tudo que é, entre muitas aspas, assim, pode haver correções, mas do FM ao Wi-Fi é rádio. Então você vai ter as tecnologias de rádio. Mais além do Rondon, inclusive, assim, ele é a patota dele lá. Mas o rádio em si, ele é considerado uma tecnologia de integração nacional. Ele é a tecnologia responsável por integrar a nação brasileira, né? Então, eu acho que para a gente entrar nesse fio, a gente tem que pensar exatamente as pontuações, as pistas que tu estava deixando no começo. Quem é essa identidade nacional? A que serve essa identidade nacional, etc. E assim, a gente pode abrir um debate por aí, eu acho que tem muito a se falar, mas eu acho que assim, a gente tem um conhecimento básico que é exatamente o que tu apresentou, né? É uma sociedade, é uma integração, é uma nação, é uma identidade nacional que foi criada para dizer que não tem conflito racial, e aí um dia desses foram dizer que tinha, a galera foi dizer que estava inventando racismo no Brasil, etc. Acho que a linha é por aí, né? Essas tecnologias de comunicação, elas vêm a servir para dar esse contorno, certo? Porque antes era um risco no mapa, né? Vem servir para dar esse contorno. Só que esse é o contorno. Eles vêm servir a implementar, na verdade não dá, né? Eles vêm servir a implementar esse contorno. E aí dizer, isso é o Brasil, você é brasileiro, você é brasileiro, você é brasileiro. E a construção de brasileiro já estava tá se encaminhando por esses aspectos, né, da sociedade brasileira, extremamente racista, violenta, né, extremadamente violenta. A gente costuma dizer que a sociedade estadunidense é violenta, mas o Brasil bota no bolso assim, a violência de muitos outros países, muito por causa da história da democracia racial, etc. Mas eu acho que esse é uma trilha, e eu acho que isso assim, a gente tem subsídios críticos, analíticos, muito para discutir por aí. Eu gosto mais de debater o segundo ponto que tu deixa, né? Que é o que é que dá para a gente fazer esse nosso projeto de integração da nossa nação, que pode ser Brasil reformulado, ou não Brasil, outra coisa, nós, né? Assim, quando a gente vem desse campo da tecnologia, hoje a gente está vendo um levantamento muito dos debates em torno de privacidade, segurança, ou então esse serviço assim, esse serviço assado, pode usar isso, pode usar aquilo. Eu, particularmente, não gosto muito desse debate, porque eu acho que ele está meio que na epiderme, ele está na capinha, assim, de futilidade, assim, do que é comunicação realmente, né? Então, quer debater privacidade, quer debater segurança, vamos debater isso mais profundos. E aí, para mim, esse nível mais profundo, ele é a infraestrutura de comunicação, certo? Então, eu não estou dizendo que, então pode usar Facebook, pode usar Zoom, não. Eu acho que isso aí são cortes éticos. São coisas que não se discute. Mas também, simplesmente usar software livre não responde. Porque é da camada do uso, é da camada do serviço. Então, o que a gente tem que aprofundar nas nossas comunidades, nas nossas bases, é uma compreensão dessa infraestrutura de comunicação, ou seja, numa maneira muito genérica. Se eu quero trafegar minha mensagem entre o ponto que eu estou aqui em Recife, Baubá no Rio, o Mil no Maranhão, essa mensagem, para eu trafegar ela, eu preciso simplesmente saber onde eu boto a carta, ou eu preciso saber como essa carta viaja. E aí, quando eu boto a carta no correio postal, quem é que vai pegar? Essa empresa é pública ou privada? Essa pessoa deixa onde? Ela vai de quê? Vai de carro, vai de avião? Para qualquer mensagem que a gente for passar entre 2 pontos, eu acho que a perspectiva pedagógica, a perspectiva de pesquisa, a perspectiva de estudo que a gente tem que ter nas nossas bases é uma perspectiva de como a infraestrutura de comunicação funciona.
A partir daí, eu acho que a gente está na posição de gerar nossas infraestruturas de comunicação. E aí eu acho que esse é o ponto central. O ponto central é termos, vamos dizer assim, na maneira que a gente entende, a gente não consegue recabear toda a fibra ótica do planeta é corporativa. A gente não consegue recabear o planeta. Mas sei lá, eu tô num bairro com uma abrangência geográfica tal. Será que eu não consigo cabear algumas coisas desse bairro? E aí a gente pode partir para um outro ponto, que é uma coisa que eu tenho refletido recentemente. Será que esse bairro não já está cabeado? E não já tem alguém que é muito próximo a nós, que está cuidando dessa infraestrutura? E aí, quando eu estou começando essa investigação, essas pessoas são totalmente abertas a entregarem até a gente. Olha aqui, estuda, que são as famosas internet de bairro. Então, a gente precisa sempre uma perspectiva de estudo, de pesquisa, mas focado na infraestrutura, ou seja, na fundação da comunicação. E não somente no serviço, ou seja, quero passar vídeo, quero passar áudio, quero passar mensagem de texto. Não, tudo isso vai passar por uma infraestrutura comum. Então, a gente tem que estar atento a isso. Rádio comunitária é a mesma coisa. Eu sei de país, eu não sei agora se é Alemanha, Estados Unidos, que tem uma lei de rádio comunitária que o Estado chega e lhe dá todo o equipamento. Isso é legal, mas numa perspectiva de estudo, eu acho que a gente tem que saber como um transmissor funciona, saber num extremo. Eu estou há alguns anos tentando comer uns grãozinhos nesse caminho, mas saber fazer um transmissor, mesmo que seja de brincadeira, experimental e tal. Então, eu acho que isso é a nossa perspectiva de pesquisa, né? Nossa perspectiva de ação é em que medida a gente consegue reproduzir essa pesquisa nos nossos espaços locais. E, assim, eu acho que também uma coisa vamos dizer assim, da forma de comunicar. Eu acho que a gente também tem que... A gente é muito tentado a pensar nos grandes jogadores do mercado. Sei lá, Facebook, Google, etc. E aí eu costumo dizer, a gente não concorre com eles. Eu acho que isso é um ponto de inflexão na mente da gente, que a gente tem que ter muito nítido, assim. A rádio comunitária não concorre com a rádio comercial. A gente tem outra escala. A gente está falando de 1 para 1. Eu estou usando um equipamento, um transmissor que chega em, sei lá, aqui, por exemplo, nos 5, 6 bairros, mas minha audiência pode ser 10, 20, 15, mas o negócio é que eu quero cativar com a minha estética, com a minha presença, aquilo ali. Então, eu acho que tem uma posição mental da gente, que é, se a gente está apontando para um caminho de comunicação comunitária, a gente tem que ter noção que esse caminho, ele é longo, ele é demorado, ele é trabalhoso. E aí não é trabalhoso enquanto dificuldade, é trabalhoso enquanto é o nosso trabalho. Isso é a única coisa que nós temos. Então, eu acho que é o ponto da gente começar a botar as pedrinhas na direção que queremos e sem se deixar enganar também pelas direções que começam a botar as grandes corporações. E eu não gosto de ficar debatendo grande corporação por causa disso. Porque quanto mais a gente debate com elas, mais a gente está olhando para o que elas estão fazendo. E eu acho que a gente tem que ter a nossa pauta, saca? Eu acho que esses são assim, o que eu considero pontos elementares, assim, né? Só para dar um fechamento nisso, com relação à rádio comunitária, rádio FM comunitária, que é o trampo que eu tenho há mais tempo, assim, a gente tem um conceito aqui que a gente trabalha internamente, né? A gente nem fala muito disso, mas sempre que tem a oportunidade a gente dá uma pincelada, que rádio são 3 elementos, a gente considera 3 elementos. Fazer rádio. O que é fazer rádio? São 3 elementos. Numa dimensão está transmitir. Eu tenho que ligar o transmissor, passar uma mensagem pelo ar, isso é rádio. Noutra dimensão, às vezes você não tem o transmissor, mas noutra dimensão, fazer rádio é se organizar enquanto rádio comunitária. Então, você pensar a dimensão de uma rádio comunitária enquanto organização também. E tu começa a falar, sair da militância lá daquela política de movimento estudantil e tal. Quando a gente começa a organizar em rádio comunitária, a gente vê que a organização política é totalmente diferente do que a galera prega, saca? E tem um terceiro elemento, que é o elemento estético. Quando a gente está falando em um determinado meio, e vamos dizer agora rádio FM, a gente tem uma determinada estética, uma forma de falar que se adequa a esse meio. Então, se você pegar um podcast e um programa de rádio comunitário FM distribuído na forma de podcast, para quem está recebendo ele pela internet, é podcast. Mas quando você começa a escutar o conteúdo, você vê que um programa ele é construído para audiência de podcast e o outro programa é construído para audiência de rádio comunitária. Então, quando a gente começa a pregar
pregar mesmo, pregar que a nossa forma de produzir conteúdo é para a rádio comunitária. E não é para a internet. Mas a gente está na internet, porque a gente tem potencial tecnológico suficiente para estar. Mas a gente produz para a rádio comunitária. Então, esses são 3 elementos que a gente considera essenciais assim no fazer rádio, né? Que não necessariamente precisa ter os 3, mas em alguma medida essas coisas vão estar presentes, né? E assim, quanto à organização também a gente prega muito que autogestão, né? Só para dar a martelada da pregação, assim, que se organizar para a gente, ele necessariamente é por autogestão. Falei muito, mas acho que respondeu, né? Que aula! Que aula! Que aula, velho! Valeu, mano, Saci. Tá certo. Mano Mil, comunicação comunitária. Com a palavra, meu irmão. Traga pra gente essa problemática aí, junto com todo esse acúmulo do nosso irmão. Nossa, é muito bom, é muito importante a gente estar junto aqui trocando essa ideia. Que eu acredito que de todas essas jogadas políticas, os que eles vão mais nos privar é o nosso poder de se comunicar. E quando a gente é louco pela rádio, porque a rádio sempre vai ser o nosso bem-querer, assim, das comunicações comunitárias, porque quem aqui a gente está falando de comunidade, né? Às vezes a gente está falando de tanta tecnologia e a gente, muitas das vezes, nas nossas comunidades não sabe ler, que a galera não está letrada, ideias de poder acessar um WhatsApp com tanta facilidade assim, de acessar um site, de clicar nos links e de ouvir uma parada. Muita do nosso povo ainda não sabe ler, né? E tal qual foi o processo de colonização territorial, é o processo de colonização também tecnológico, né? Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, aqui quando a gente estava falando dessas grandes empreitadas tecnológicas aí, a gente começa a perceber o porquê lá da Amazônia, desses povos e comunidades tradicionais aqui da Amazônia Negra Oriental, não ter uma internet de qualidade, né? É questão bélica, e a internet ela representa um potencial assim na nossa. Então, quando todos esses pontos de importância que é muito bem colocado pelo irmão Saci, a rádio sempre vai reverberar por conta disso, porque ela dá vida à oralidade, né? A rádio ela tem um potencial de fazer ser entendido e chegar em lugares mais distantes e de forma muito mais simplificada, né? Existem vários formatos de trabalhar com a comunicação, mas em todos inclusive Fanon cita isso muito bem no artigo que ele inclusive está lá no site lá do Rádio Livres, e diversas outras lideranças, né? Acredito. Imagina só se fosse uma tecnologia que tivesse na mão de todos os nossos líderes aí. Então, eu acredito que hoje a gente tem duas coisas que a gente precisa sempre, se atentar sempre quando a gente vai buscar essa autonomia tecnológica e de pensar a forma de se comunicar e principalmente de como que isso vai chegar nas comunidades, né? Como que as comunidades estão acessando a tecnologia e eu acho que e de como pensar que essa tecnologia pode chegar de um jeito muito fácil. Então, nesse sentido, a comunicação comunitária, para mim, ela sempre tem que estar falando o que o povo pode receber e o que o povo vai entender, né? Então, e acaba sendo um grande desafio, né? Porque como o irmão Saci falou, a gente tem possibilidades tecnológicas, né? De fazer também esse processo de reverberar a possibilidade da rádio em meios digitais, assim, de internet e tudo mais. Mas é sempre um sonho para quem está se organizando nesse ápice de ter uma rádio comunitária funcionando e que dê voz assim, a todas as necessidades, né? Então, acho que existem alguns pilares na comunicação comunitária e como eu trouxe antes, o tambor costuma ser um grande pilar, né? Eu estou refletindo muito sobre isso. Aqui no Maranhão, por exemplo, não tem muitas pessoas que têm um domínio sobre, por exemplo, software livre, sobre GNU Linux e tudo mais. De outros processos de se comunicar do formato mais digital e tudo mais.
mas a maioria das pessoas tocam tambor, né? E como tem uma questão também de como que os povos tradicionais têm suas formas de se comunicar. Uma outra forma de comunicar também que está muito atrelada aos saberes e fazeres do povos por exemplo, o sonho. O sonho é uma grande tecnologia, né? E eu acho que é importante a gente pensar assim, em todos os campos e pensar principalmente que os nossos povos, é uma das coisas que a Rede Mocambo sempre traz muito essa provocação, né? A Rede Mocambo, já aproveitando para trazer, é uma rede preta de pessoas que pensam tecnologias, e eu falei dela no começo disso tudo, né? E ela sempre pensa tecnologia de uma dimensão de quilombo, né? Um dos motes que faz essa provocação assim de como que a gente pensa tecnologia vamos construir um mundo mais do nosso jeito, né? Pensando, e quando a gente começa a pensar esse mundo mais do nosso jeito, a gente vai conseguir olhar a tecnologia, a comunicação também pelo olhar do Orixá Exu, do Orixá Ogum, que é o senhor da tecnologia, e que são precisos vir à tona no nosso formato, né? Por exemplo, os búzios que os nossos pais, nossas mães jogam no terreiro é tecnologia avançada, então isso também são os banhos de ervas são tecnologias, e quando a gente começa a pensar de como que esses saberes e fazeres repercutem na nossa tecnologia, na nossa forma de se comunicar de forma comunitária, que acho que tem um tempero a mais, né? Que os valores vão estar embrincados na nossa forma de fazer comunicação comunitária. Então... Não, mas tem esse ponto, assim, né? Quando a gente fala de tecnologia, eu acho que sempre é bom a gente dar esse corte, né? São tecnologias e quando a gente fala de computador, a gente está falando de tecnologias digitais, né? Porque aí o meu estava trazendo muito bem, assim, essa gama, assim, que, pô, a gente não consegue nem ver limite, assim, se a gente começa a debater tecnologia e, assim, querer hierarquizar isso, né? Essa tecnologia é melhor ou pior, acho que o ponto é exatamente quando a gente começa a debater de, tipo, que tecnologias, para quê, e também um pouco de como é a sua história, quem são seus mestres, quem são os saberes consolidados e tal. E aí eu sempre gosto, assim, apesar do meu campo ser mais o digital, de sempre deixar marcado, né? Não é tecnologia digital. É uma das formas de tecnologia, com certeza. E aí é isso, mano. Meu, continua o que você estava falando aí sobre isso, mano, Saci. Tecnologia, se ela não é voltada para alguma coisa no interesse do que tange o social, que utiliza recurso e trabalho, não é tecnologia, é arma de guerra. Tecnologia era como o Mano Mil estava dizendo, a essência de Ogum, de Ptahá, enquanto homem possibilitante de transformação, de poder ver um cabo de uma madeira e um aço, moldar o aço e estender o seu punho na forma de um martelo. Estou falando aqui do método mais primitivo, mas poderíamos utilizar, por exemplo, a apropriação desses meios digitais de comunicação para fazer comunicação de base. Continua aí, Mano Mil. Opa, rolou? Tá rolando? Então, eu estava falando de todo como o povo faz uso, né, dessas tecnologias. Por exemplo, e aí é sempre perceber, porque muitas das vezes a gente está indo, né, está fazendo um uso aí que não é o mais apropriado, né? Talvez não tenha essa ideia de certo e errado. Mas quando eu penso em tecnologia, eu gosto de pensar assim de como que nós estamos utilizando, né? Eu me lembro que há um tempo atrás eu vi um dado aí que falou que nós somos apenas 0,01% das tecnologias, né? Ou dos utilizadores de tecnologias, povos pretos e pobres. E isso nos coloca a refletir. Então, que tecnologia é essa, velho? Se nós somos tão poucos, e principalmente, como é que fica essas tecnologias nesse período, por exemplo, de caos? Quem que lucra com todos esses usos, né? Em que a gente começa a perceber que há todo esse controle ele se dá por parte de forma muito estratégica, né? Hoje não existe ninguém que viva sem essa tecnologia. E aí eu estava muito nesse caminho de refletir quem são os utilizadores dessas tecnologias, quem são os donos dessas tecnologias que nós estamos fazendo, e muitas das vezes gritando por liberdade, né? Falando de aquilombamento, vamos aquilombar e tudo mais, com hashtags e hashtags. Mas e aí, quem que tá lucrando com esse negócio aí, velho? Quem que tá lucrando com essas redes sociais e tudo mais, que a galera tá depositando dados. Então, eu me preocupo muito como que se dá o nosso uso das nossas tecnologias, porque está muito atrelado a isso, né?
do uso emburrecido que muitas das vezes a gente faz dessas tecnologias digitais que o uso é muito voltado para essas redes sociais e a gente acaba perdendo esse potencial e possibilidades de fazer, né, o negócio acontecer de uma forma autônoma, né, de mais livre possível. Então era mais ou menos por esse caminho, tava nessa ideia de apontar essa ideia. Quando comecei a pensar dessa forma mais prática, né, de como que a gente podia fazer uma forma rádio do mesmo formato que o meu mestre fazia na rádio comunitária, que inclusive chegou a ser preso, né? É importante frisar isso quando a gente fala tanto de rádio hoje. Fazer rádio comunitária hoje, fazer comunicação comunitária, ela foi totalmente criminalizada, né? Isso é um ponto que nós precisamos trazer à tona. E eu me lembro com muita veemência assim, do mestre ele tendo que prestar serviço comunitário por conta da Rádio Conquista FM, né? Depois de toda essa caminhada, eu começo a pesquisar de como que a gente tinha a possibilidade de criar, de fazer rádio comunitária, né? Foi um dos estudos que a Rede Homocamos proporcionou-se muito bem. Daí a gente começou, foi inclusive onde eu e o Sócio começa a se conhecer, tá? Começa a trocar ideia. Aqui nós a partir daqui do projeto, que era o Beco da Cota Cultural, que ele foi fundado em 2007, 2008, com a ideia de fazer ação direta comunitária, né? Nossos trabalhos tinham ligado a esporte, comunicação comunitária, que a gente fazia a rádio, tocava num dos links é, é, da radiolivre.org, e nessa ideia a gente começou a se organizar mesmo e começar a dividir horários de programação nesse ponto de montagem. E aí, fruto desse projeto, surge a Rádio Exu, né? Que aí deu uma dimensão muito bem mais nacional assim, para o debate que nós estávamos fazendo isso, com um público que foi bem específico, né, que é o do pessoal do Pará, da Amazônia, Negro Oriental, e principalmente povos de terreiro que começaram a se organizar assim, com a liderança do Tartar Leandro, que hoje é falecido, que é uma grande memória assim, que nós tínhamos no fazer política e no fazer também comunicação para os povos e comunidade de terreiro assim, da Amazônia. Fruto desse projeto de fazer a rádio compartilhada, assim, um ponto de montagem compartilhado, várias pessoas se organizando em tempos diferentes, fazendo a programação, surge a Rádio Exu, né, que tinha esse foco de fazer comunicação comunitária com o povo de terreiro. Hoje a Rádio Exu ela tá de volta aos ares, com uma nova configuração, né, tentando se rearticular, assim, e a gente está nos esforços de se... E a gente tem uma dificuldade muito grande assim, de aglutinar pessoas que realmente estejam a fim de fazer o processo acontecer, mas a gente está nos trancos e barrancos fazendo o banho acontecer, a gente está indo ao ar um dia na semana e a gente está estruturando para fazer uma rádio que tenha um conteúdo e que se organize assim, de um formato diferenciado e que consiga trazer à tona, né, toda essa oralidade, todos esses mestres, todos esses saberes e fazeres aí. E é isso. Vamos que vamos. Yeah! Pô, Mano Mil. Deixa eu fazer só um Pesado. comentário aí sobre a questão da criminalização, que, assim, é uma... que eu já estava pensando nesse comentário, né, só dar esse reforço, assim, né, que esse trabalho que a gente faz, ele é crime, né, crime federal e pá, e só que aí eu acho que o fechamento que o Mil deu aí, que o mestre dele foi condenado a fazer serviço comunitário. Ele não já fazia o serviço comunitário? Você é louco, cachoeira, como diz lá em São Paulo. Mano, essa porra que pariu. Vamos contextualizar aqui, tá, galera? O que os irmãos estão trazendo é algo muito pesado, velho. Muito pesado. A lei de comunicação no Brasil, ela é altamente genocida. Ela nasce pra gente poder pontuar legal, cara. Eu dei uma pesquisada rápida ali. Se você estabelecer agora, na sua casa, uma anteninha e transmitir qualquer parada, isso se enquadra em crime federal, brother. Isso aí que o irmão estava trazendo. E a lei de comunicações no Brasil, ela nasce para uma garantia exclusiva de privilégios de uma determinada sociedade que deveria determinar o que fosse comunicação no Brasil. Até coloquei aqui um comentário no artigo que eu estava lendo.
E aí o dado é esse. O Brasil, ele é um dos poucos países, né, aqui, que historicamente sempre adotou uma lógica privada. Uma lógica privada de gestão do setor de comunicações. Então, eu quero trazer uma problemática aqui que é o seguinte: a gente tem um sistema único de, por exemplo, de saúde, né? E comunicação, assim como saúde, é também uma área de interesse social, acho que muito importante, né, para a sociedade. Mas a gente só começou a avançar no debate sobre democratização dos meios de comunicação numa gestão que ocorreu agora e que foi impossibilitada de tocar esse assunto para frente. Para a gente poder ver aqui o nível, né, de como isso é engendrado, cara, aqui nessa sociedade brasileira, nessa Babilônia Brasil, tá ligado, velho? E a gente tem, acho que, 5 ou 6 famílias, cara. 5 ou 6 famílias detêm todo o poder do sistema de comunicação no Brasil. E aí a gente vê uma igreja, 3 igrejas a cada esquina, e a gente vai dizer que aquela televisãozinha que você deixa tua vovó, teu vovô, teu pai, tua mãe assistir de boaça, sem você perceber um nível crítico de você ter que apresentar aquilo para os seus mais velhos, vamos rever essa militância aí, viu, rapaz? Porque é sobre isso, gente. É sobre trocar ideia na base, trocar ideia com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com seu tio, sua tia, com sua prima, com seu papagaio, no grupo da família, arranja briga, mas para poder pautar algo que, de fato, não vai nessa onda só do Bolsonaro, esquerda, direita, essas paradas, não. Fala de questões elementares da saúde da sua família. Isso é sobre tecnologia, isso é sobre comunicação comunitária. Dá o papo. Ah, tá. Eu acho que ele deixou ligado aí o mic, né? Mas aí, então, contextualizando isso, galera, entendendo que aí essa lei de comunicações ela é altamente criminosa aos direitos do povo, né, cara? Porque é bizarro você não querer comunicar para o seu bairro, você vai ser preso, ou vai passar essas coisas bizarras aí que o mestre aí passou, né, velho? Bagulho é mó doideira. Isso demonstra muito esse campo racista, sabe qual é? Eugenista, sabe qual é? É isso, cara. A comunicação no Brasil ela é um braço dentro dos operantes institucionalizantes do Brasil, sabe qual é? Que ainda opera eugenismo, mano. Porque se são 6 famílias brancas que detêm a comunicação e tudo aquilo que se fala até sobre o meu povo, a gente precisa questionar, minimamente questionar isso e estabelecer métodos outros dessa comunicação, seja a nível de base, seja a nível direto, ou seja a nível organizativo. E é isso aí que os irmãos estão trazendo. Mano Saci, nesse sentido, brother, uma pergunta. Você acha que, dentro dos campos possíveis, né, nessa atuação de base, você acha que qual deles é o mais viável? Assim, a pergunta, na verdade, você acha que o campo da rede virtual, que é esse que mais tem mostrado notoriedade, é esse, de fato, o melhor campo para atuação no sentido da comunicação de base? Você já respondeu dizendo sobre os meios, né? Aonde, como, mas fala pra gente, assim, de maneira um pouco mais sintética, em qual nível que seria estratégico no seu ponto de vista, brother. Pois é, velho. Então, eu acho que isso é um debate aberto, porém tem muita dificuldade em traçar esse debate. Eu, Saci, acho que não. Virtual não é caminho, não apostaria. Não apostaria, assim. E aí, quais são as questões, né? Primeiro, quando a gente está falando em virtual, a gente pode falar que virtual, né? Quando a grande dificuldade que a gente fala, por exemplo, quando a gente tenta pautar para as pessoas, para as organizações, de todo o espectro. A esquerda usando rede social de não sei quem que é de extrema direita. As feministas usando rede social que tem origem misógina. O movimento preto usando rede social todo mundo branco lá, racista pra caralho, que não mexe nos algoritmos, não faz porra nenhuma, né? Então, quando a gente coloca esse debate, e é um debate realmente, é um debate sobre ética, né? Tipo, por que você está aqui? Esse lugar não foi construído para a gente. E aí as pessoas colocam um contraponto que mas olhe quantas pessoas a gente consegue alcançar. E eu acho que isso é um ponto de clivagem, assim, que eu acho que a gente tem que observar nesse debate.
o foco da gente, o objetivo da gente, ele é necessariamente um meio de comunicação de massas, porque sendo um meio de comunicação de massas, pode disputar a internet, pode disputar, sei lá, formar quadro para botar dentro da Globo, vai disputar qualquer uma dessas empresas, vai disputar qualquer um dessas grandes infraestruturas. Então, eu acho que o ponto central que a gente tem que olhar é não somente aonde a gente vai apostar, aonde a gente vai apostar nossas fichas, aonde a gente vai apostar nossa formação, mas tipo, em que substância? Não, a gente não está falando de uma gama de opções concorrentes. A gente está falando de categorias, classes diferentes de opções. Uma delas é a comunicação de massas. E aí eu sinceramente, se tiver algum grupo que começar a apostar nisso, eu puxo minha mochilinha, vou sentar junto com outra estrutura, com outra organização para tentar aportar meu trabalho. Porque eu acho que o tipo de comunicação que é feito sem especificidade, sem um interlocutor definido, sem uma mensagem que a gente quer passar, que a gente tem cuidado, vamos dizer assim, quase artesanal com ela, particularmente não me interessa. Assim, a gente estaria disputando uma coisa que já deu errada. Com relação à internet, quando passa por esse debate, e na minha opinião, já exclui rede social, por exemplo, aqui, por enquanto, a gente consegue pautar não usar nenhuma rede social, nenhum meio corporativo. A gente fez uma exceção, ou seja, também não é 8 foi radical, né? A gente fez uma exceção que foi o WhatsApp, que era um instrumento que a gente conseguia ter um contato direto com as pessoas que escutavam a gente. Então, a gente determinou que não vamos usar nenhuma rede corporativa, vamos usar o WhatsApp. Por quê? Por causa disso. Mas não usar simplesmente porque é o que todo mundo usa. Eu acho que esse tipo de resposta ele vai levar a gente para alguns lugares bem complicados, algumas sinuca de bico mesmo. Eu não descarto internet, porque eu tenho a cabeça que a internet ela é um universo gigante que nos últimos 10 anos ou um pouco mais a gente recolheu para debater como se a internet fosse um jardinzinho murado, como a gente chama as redes sociais. Então, eu não troco internet por rede social. A internet é muito potente. Porém, investir em internet, na minha concepção, é um investimento de médio e longo prazo. Em curto prazo, eu acho que as fichas que a gente tem que botar é em organização. Se organizar, ter um debate de que comunicação queremos fazer, com quem queremos nos comunicar, porque é isso, a gente admite que comunicação é um ato dialógico, tem pelo menos dois lados. Então, a gente fazer esse mapeamento que parte das nossas instigas, das nossas vontades, da nossa organização, ou seja, nós colocarmos a pauta do debate. E após a organização, após a definição de como a gente quer fazer comunicação com quem vai estar nesse círculo comunicativo, aí a gente define ferramentas. Mas definir ferramenta porque todo mundo está usando, é rede social, eu acho que é caminho sem volta. E aí, meu compadre? E a internet? É um caminho? Não é? Eu compacto com muito da ideia do irmão Saci, mas eu acredito que também é um lugar que é importante também, né? Mas a gente precisa pontuar muitas coisas assim, nesse grau de importância. Precisa compreender como que está se configurando essa internet que a gente conhece, né? Quando a gente começa a perceber que essa surface, que o que o Google cobre, todos esses grandes, aí é uma jogada que aí já é dado, né? É um que tal que tem dono, mas acho que a gente tem um caminho inverso que a gente faz, né? Que é a descolonização, que eu gosto de chamar de descolonização digital. Como que a gente consegue trazer dessa galera, por exemplo, que está fazendo uso não muito consciente, não muito para, por exemplo, quando a gente vai chegar numa comunidade para falar do software livre, né? Como é que a gente traz essa galera para esse nosso universo? Então,
as possibilidades também de a gente, diversas que é possível tirar, assim, tem várias coisas que estão sendo construídas, assim, com o ideal livre, com o ideal mais parecido com o nosso, que é importante a gente trazer para o campo de análise, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de sistemas operacionais que controlam os computadores. Hoje a gente tem uma gama de compartilhamento de ideias descolonizadas e descolonizadoras também, que se dão por esse meio digital, mas ele continua sendo esse lugar que tem dono, né? Enquanto a gente não estiver pensando na ideia da infraestrutura, de ter principalmente os lugares onde a gente consiga ter essa autonomia e esses direitos válidos, eu acho que eu gosto sempre de dizer, na real, que a internet é um ótimo lugar desde quando tu sabe o tempo de sair dela, né? Porque vício, eles conseguem te condicionar a diversas coisas a partir dessa internet. Por onde está acontecendo a colonização digital fortona, em que as cabeças das pessoas estão sendo cooptadas diariamente aí por ideias que parece mais vírus, né, de computadores. Então, a internet é esse lugar, né? A internet, para mim, eu costumo dizer que é uma encruzilhada. E quando eu começo a olhar ela pro olhar de encruzilhado, eu olho ela pelo comunidade tem uma graça, né, velho? Enfim, eu gosto de olhar para a internet como esse território, né? E tal qual o território, ele precisa ser descolonizado, precisa ser apropriado, e tem uns quilombos que existem nele aí que precisam ser como que eu posso dizer, a gente precisa minimamente manter, né? Por exemplo, eu tenho um grande exemplo, assim, de quando eu falo desses grandes exemplos que eu gosto de chamar de quilombo, todo o trampo que aconteceu, assim, com a ideia da Rádio Muda, que o Saci deve estar ligado, quando houve toda aquela perseguição de fechamento das rádios e tudo mais. Para mim, eu olhei aquilo ali como uma negação de um território, né? E o que hoje está configurado aí com essa lei do marco legal da internet, com todas essas leis aí, são o que legitima essas privações, né? Hoje a internet no Brasil, ela é uma internet que já chegou atrasada, né? Na internet no mundo. Então, tem um case que a gente precisa sempre levar em conta quando se fala de internet, né? Agora a questão é ruim, mas como que a gente consegue ainda tirar um uso crítico dela? E aí eu gosto sempre de pensar, de buscar, apesar de que o caminho de radicalizar no sentido de descolonizar mesmo, assim, em todos os sentidos, eu acho que é o ideal que nós precisamos ter como caminho. Deixa eu deixar só uma ponta aí, quando o Mil fala deixa essa pergunta de como levar software livre e tal para as comunidades, e aí é uma experiência que é justamente no grupo onde a gente se conheceu, né, eu e o Mil, que é o Rádios Comunitárias e Software Livre. Ele é um grupo que ele se formou em torno de um sistema operacional que ele foi construído por e para rádios comunitárias. Um sistema operacional baseado em GNU Linux, software livre, etc. Então, eu já fazia formação, já fazia oficina de software livre, etc. Só que, e a gente procurando algumas peças que faltavam no nosso sistema operacional da rádio. E aí, quando chega esse sistema operacional, primeiro, ele cai no nosso colo, na rádio, funciona e encaixa todas as peças que estavam faltando. E show! Rádio aconchego, 100% software livre. Só que teve um outro efeito, que é o efeito de quando a gente chegava para dar oficina, e não era mais nem oficina de software livre, nem de Linux, nem de GNU Linux, era oficina de rádio, que geralmente a gente ia fazer a parte da montagem e deixava lá o computador meio que operando, meio com vergonha lá dos Windows lá rodando. E quando a gente tem esse sistema operacional para chegar nas rádios e dizer, a gente tem um sistema operacional que é nosso, é das rádios comunitárias, está aqui nesse pendrive, me dá o computador que a gente já liga ele. Na minha experiência de formador, né, de oficineiro, aquilo ali para mim foi um chaveamento completo. Eu, assim, não considero que
que seja o caminho. Não precisa nem explicar o que é software livre. Não, mas as pessoas pegavam aquilo com orgulho. Aquele sistema operacional já era nosso, já era das rádios, sem nem ser questionado. Mas eu sempre usei o Windows, mas como esse é um software livre é complicado. Isso nem era questionado. A questão de existir um sistema operacional feito por rádios comunitárias, para a rádio comunitária que estava ali, que todos aqueles problemas básicos que a gente vivia fazendo gambiarra para ajeitar no computador estava resolvido. Antes mesmo de plugar no computador, as pessoas já se sentiam pertencentes daquilo. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer que essa ponte do pertencimento, os meios digitais, e aí incluindo a internet, por exemplo, eles não estão fora dessa questão do pertencimento, do território, como o Mil trouxe aí. Eles não estão fora. O que a gente não pode fazer é colocar esses meios como supraterritoriais, como eles estão além dos territórios, como é um supranacional, etc. Não, é cabo, é computador. Esse computador não está voando. E se estivesse voando, é um território. Esse computador, ele existe, esse cabo existe, essa história de nuvem é um computador, só que tem outro dono, não é você. Então, eu acho que o ponto é em que medidas a gente territorializa a internet, a gente territorializa o digital. E não o contrário. A gente virtualizar o território, virtualizar nossas comunidades, virtualizar nossa comunicação. Saca? Eu acho que é a precedência, como eu estava tentando colocar, assim, né? É a precedência nossa, a precedência da organização. Nos organizamos, definimos o que queremos e N ferramentas. Vamos usá-las, sempre eu acho que entendendo essas ponderações, né? Quero usar uma ferramenta corporativa aqui ou ali, que a organização tenha isso mapeado. Estamos usando isso com determinadas finalidades, tem determinadas limitações. A partir de tal linha, não cruzamos, abandonamos. Eu acho que o ponto é esse. Assim, eu acho que essa questão do GNU EtherTix, que é esse sistema operacional para rádios, ele é uma boa analogia, né? De como a gente, num pendrivezinho, com um sistema operacional dentro, um bocado de bit ali dentro, a gente consegue fazer a pessoa sem nem ligar aquele pendrive já se sentir pertencente daquela comunidade. E é louco e aí, como... E é muito louco isso, esse contato assim, com a comunidade e de como eles reagem à experiência da rádio, de conhecer o sistema e de se considerar mais livre, né? Eu lembro que quando eu comecei a tentar fazer transmissão, eu ainda não conhecia o EtherTIC, né? O sistema operacional. Mas a gente tentava fazer com diversos outros programas e, sério, era muito, muito mais complicado do que... E principalmente porque estava distante da galera que liberava os pontos de acesso e tudo mais. Mas quando as ideias de estudo do software livre vão se ampliando, à medida em que o EtherTIC chega e consegue assim de uma... E aí, por que é importante, por que a gente está falando do EtherTIC? A galera que está ouvindo aí, com certeza está ouvindo ou de um celular ou de um computador, né? Quem está no computador, com certeza sabe que existe um sistema operacional aí que controla todos os programas do computador, né? De muitas pessoas várias, a maioria das pessoas que nós conhecemos, de forma de uma imposição, usam Windows. Porque as marcas já vendem com um sistema operacional já instalado ali e é empurrado para ti o Windows. Mas aí quando a gente começa a compreender o que é o Windows, que é totalmente proprietário ali, desculpa, e que tu tem que pagar para fazer tudo, tu vai compreender que a importância de ter um sistema operacional totalmente livre e que esteja totalmente pensado de como o sistema operacional vai controlar todas as possibilidades do teu computador de uma forma livre e que te dando todas as ferramentas que tu precisa para te comunicar, no sentido da rádio, por exemplo. Então, ali quem faz comunicação comunitária consegue ter no seu computador instalado ali um sistema operacional que vai controlar teu computador que está de acordo com o teu ideal, que tu luta tanto por liberdade, tanto por justiça, pela autonomia do povo preto, indígena e tudo mais.
a diferença entre o sistema Windows, o Linux e o Mac, o outro Mac lá. Então, esse Windows, esse Linux, ele consegue ser esse diferenciado aí, né? No sentido de liberdade. Ele foi construído, pensado para lhe dar a liberdade e autonomia do uso do teu computador ali, e que isso, que ali não tenha nenhum um programa que tenha sido criado com essa ideia de ser um produto que vai gerar lucro para alguém, né? Então, a diferença é que nós não temos nenhum programa que pensa nisso, tudo criar programas livres, que não depende de nenhuma empresa branca, de nenhuma empresa controladora e tudo mais. Então, o sistema operacional ele é pensado nisso e ali tem uma gama de ferramentas, né? Então, Saci, quando ele traz essa memória de como que foi positivo, né? Porque realmente o respeito que nós temos por esse trampo, né? Eu acho que a nível de Brasil tem uma galera que está se organizando, de que eu mais estou próximo a ser do Saci, mas eu considero que a ideia do sistema operacional é uma coisa que a gente precisa conversar sobre, né? Porque o computador que nós usamos no nosso dia a dia está ali passando todos os meus dados, onde eu estou fazendo operações que são importantes. O computador tem que ser uma extensão do que nós acreditamos enquanto liberdade, né? Isso não só por uma questão técnica, mas por uma questão de cidadania mesmo, né? Porque a gente tem um grande exemplo aqui no Brasil, o como que esse meio digital foi utilizado de uma forma totalmente tendenciosa e que gerou resultados de uma eleição, de um crápula, né, do que está fazendo todo o estrago que todo mundo acompanha, né? Essa é a importância que tem nos meios digitais. Quando a gente não compreende, alguém que está controlando vai fazer com que a gente seja só bonecos, né? Então, o sistema operacional Etherstic, o GNU Etherstic, que a gente chama de JET, ele é esse sistema que na América Latina ele é o único, ele é um dos únicos assim, pensado para rádio, totalmente livre. É interessante que um dia vocês pesquisem aí, vocês que estão na audiência, porque pensar o universo Linux é importante. Como? No mundo é único. É um único, né? É o único sistema operacional no mundo, né? Pensado para essa especificidade, né? E quando a gente pensa rádio comunitária, quem está fazendo rádio aí, que está sendo privado de fazer rádio no Brasil, tá nesse processo de liberação da rádio, né? Que aí tem um pouco também da ideia de pensar comunicação rádio comunitária, que o Saci depois pode dar essa explicação melhor, o que é rádio comunitária, o que é rádio livre, qual que é a diferença desses daí, né? E o porquê. Tem umas coisas que a gente tá percebendo. Há um tempo atrás teve uma movimentação no Brasil de fecharem todo o sistema de transmissão da rádio AM. Não sei se vocês lembram disso aí, mas o processo de dominação da rádio FM, ele sofre o mesmo processo, né? De tentar controlar. Hoje em dia já existe o sistema digital de fazer transmissão, mas são coisas que nós não estamos tendo acesso, né? Então eu gosto de pensar a internet como esse território aí, que está todo já rateado e que a gente está aí usando só as minúcias quando a gente não está propondo algo que é mais do nosso jeito, né? Então, o sistema operacional ele é importante nessa ideia aí, né? Se o computador manda no mundo, a gente tem que ser quem manda no computador, né? E a ideia é de que seja isso de uma forma livre. É isso aí que vocês trouxeram. Tanto essa fala que você traz, irmão, o computador ele deveria ser utilizado como uma ferramenta de nossa liberdade, entender que isso dialoga com cosmovisões africanas, para aquela galerinha que fica dizendo da África mítica, né, e não consegue conceber o que vem dessas cosmogonias enquanto solução para questões sociais, né, para problemáticas que o Ocidente não consegue resolver no que diz respeito a, por exemplo, isso, né? Se você tenta abrir uma rádio, você entra por um crivo de avaliação que ainda é modelo tipo ditadura militar, né? Se aquilo sai de uma determinada, né? Ou seja, na verdade, de 100 pedidos que tem, parece que, não sei as estatísticas, mas a maioria são negados, enfim, é bizarro. E aí a gente está aqui falando de meios técnicos, né?
E a cosmovisão Bantu-Congo, ela ensina a gente que nós somos processos de processos num grande sistema de ser sendo através do tempo, e isso quer dizer sobre o reconhecimento do lugar do outro, principalmente na comunicação. Mas Foucault ele apresenta a questão do ver, e quando duas potências se encontram em propósito de algo, aquilo se torna algo de fato já estabelecido. Então, quando eu penso, por exemplo, a comunicação, e você está falando sobre diálogo com alguém, é uma potência a comunicação, ela se torna uma potência de ação, né? Como eu estava dizendo no início, não apenas a forma como se estabelece o diálogo, mas também como um grande campo energético da atuação de duas pessoas para um propósito, né? O sentido de comunidade se dá um pouco dentro dessa perspectiva. E aí, quando você traz, irmão meu, que o computador ele é um meio técnico, a gente vê que a visão de tecnologia dentro desse mundo cientificista é que o computador, a internet são fins. E isso diz respeito àquilo que o irmão Saci estava trazendo na problemática do como. A gente não consegue estabelecer como essas pontes dialogais porque a gente enxerga esses meios como fins em si mesmo, né? E aí não é isso. A internet, na verdade, é uma grande encruzilhada, como o irmão meu disse, né? E que rede social é internet, mas internet não é rede social. E que a sua bolha também não é o Brasil inteiro. Esses deslocamentos que a gente tem, no sentido da tecnologia, dos usos da tecnologia, é porque tecnologias são usadas enquanto aparelhos de dominação, como aparelhos de arma, para a propaganda. E não enquanto meios para a difusão da informação. Mano, Saci, a gente já está aí com 1h20, mais ou menos, de bate-papo. Não vou aqui dizer que estamos encaminhando para o final, porque eu não gosto desse suspense, desse sentimento que fica criando assim, quando o bate-papo está rolando, o bagulho está gostosinho. Então, na verdade, eu vou vir com mais provocação, porque eu sou esse camarada aqui desse nosso coletivo, o provocador. E aí é o seguinte, cara. A internet, você já disse que não é uma estratégia, ou um dos meios mais próprios para a gente estabelecer essa contracultura tecnológica de difusão da informação. Como a gente... Observando a capoeira, por exemplo, que é uma ferramenta de comunicação altamente precisa, né? Você, numa ladainha, você aplica o discurso, né? Numa ladainha, você passa uma mensagem sem ser questionado sobre a mensagem que você passa. Ou seja, você, numa ladainha, pode formar opinião, por exemplo, numa roda de capoeira. Essa tecnologia da capoeira, ela se dá de uma maneira muito peculiar. De que forma a gente consegue trazer essas peculiaridades de saber fazeres, como o Mano Mil estava trazendo, para esse campo da atuação tecnológica, técnica, da rádio, ou até mesmo no panfleto do boca a boca do bairro? Como é que a gente pode estabelecer pontos dialogais como a capoeira estabelece quando quer passar informação? Massa. Vê, certa vez, assim, uma amiga que estava fazendo uma dissertação sobre comunicação, e ela pediu para eu dizer, me ajuda aí, só me dá umas trilhas para que eu posso olhar como comunicação, como nossos modelos de comunicação que a gente deve investir, como soluções, né? E não simplesmente ficar lá na crítica, não é assim, não é assim, não é assim, mas é como. Eu, particularmente, não tenho a vivência da capoeira e pá, mas conheço, assim, identifico como uma dessas formas de comunicação possível, assim como aqui em Recife a gente tem muito forte também a cultura do coco, né?
Então, o coco é uma outra potência dessa comunicacional. Eu observo muito também o rap como uma outra potência dessa comunicacional. E a gente vai ter, como na hora que o Mil estava falando sobre tecnologias, e ele caiu, que eu dei uma complementada nessa, né? Que, ó, tem tecnologias que é isso, esse mundo que o Mil está falando, e tem uma tecnologia que é a tecnologia digital. E aí, só pegando o gancho, com essa última deixa que tu deu aí, não é que eu não ache que a internet não é esse lugar. Eu acho que ela não deve ter precedência sobre a organização. E hoje a gente está vendo para todo lado a galera querendo botar os carros na frente dos bois e botando a internet para resolver qualquer problema, como solução para tudo. E não, solução é a organização. Só que esse outro mundo tecnológico, esse outro mundo comunicacional, que às vezes a gente pode passar despercebido para algumas pessoas, né? A capoeira, o coco, o rap. Se você perguntar formas de comunicação, meios de comunicação que você conhece, as pessoas provavelmente podem não se atentar diretamente a isso, né? E aí eu volto para o ponto lá que eu comecei, onde é que eu gosto de focar a minha atenção. Eu gosto de focar a minha atenção muito na infraestrutura. Então, eu acho que quando a gente tem potenciais de infraestrutura, ou seja, por exemplo, aqui na Conchego a gente investe na parte da internet, mas muito relacionada a publicar nossos áudios, a ter a nossa transmissão web e a ter o nosso blog, que é onde, basicamente, a gente deixa nossas informações. A gente tem a Rádio FM, a gente tem um debate com oficinas. Isso tudo são nossas infraestruturas. Então, a gente tem um domínio, a gente tem que ter, o que a gente propõe é dominar as infraestruturas, né? Os mestres de capoeira, os capoeiras, vocês também dominam uma infraestrutura. Como é que se diz? O coco, os mestres de coco, as mestras de coco também dominam. Os brincantes dominam uma infraestrutura. Então, o que é que eu acho que a gente tem que colocar é entender, a partir das organizações, como essas coisas vão dialogar. E aí eu coloco muito peso para as organizações. Eu não gosto de botar o peso muito no conteúdo. Eu acho que é um pouco do mesmo problema do serviço. O serviço contra a infraestrutura. Eu também não gosto de falar muito do conteúdo. Eu acho que existem esses agrupamentos e o sentido da organização é a gente conseguir amplificar essas potências. Ou seja, quem faz capoeira não necessariamente tem que dominar a infraestrutura de rádio. Quem tem que dominar a infraestrutura de rádio não necessariamente tem que dominar a infraestrutura de um coco ou a infraestrutura de um rap, de uma rima. Porém, essas coisas elas têm que conseguir se amplificar. E eu acho que esse ponto é o ponto onde estão as organizações, né? Porque, de certa forma, se eu começo a me organizar com um coletivo de rádio só para fazer rádio, a gente não amplifica nada e a gente nem se amplifica, né? A gente nem consegue... A gente vai entrar num círculo vicioso. Se a gente está entrando para fazer o que a gente faz, só para fazer o que a gente faz, a gente não sai disso. Então, eu acho que esses pontos nodais de encontro dessas coisas, na minha leitura, elas são as organizações em si, são as pessoas, né? E aí a gente pode falar, a analogia assim, cada pessoa acaba ocupando vários papéis, e eu acho também um pouco no encontro desses papéis, né? A gente vai gerando esses encontros. Agora, resumindo assim, eu acho que o ponto é que a organização de cada um desses grupos consigam se ver entre iguais, certo? E que consiga pautar essas ferramentas, não ser pautados. Eu acho que, inclusive, eu sou, assim, quem me conhece, sim, eu acho que eu já troquei algumas ideias com o Mil, assim, eu sou muito crítico dessa questão das redes sociais, porque ela parece uma avalanche, assim, velho, de tipo... não tá na rede social, quase que... Assim, a gente vê isso há 5 anos, assim, quase uma exclusão do debate, assim. Muitos atores pensam que a gente não consegue amplificar ele suficientemente, saca?
porque a gente não está na rede social. N fatores como esse. Eu acho que a gente tem que estar numa situação de iguais, se vê entre iguais. E não se vê nessa situação da comunicação de massas, que eu acho que aí a gente quebra totalmente a nossa filosofia de vida mesmo. Porque, em certa medida, aonde você quer mais estar é onde consiga chegar a mais pessoas. E não necessariamente você não e não necessariamente junto com outras organizações que podem se amplificar coletivamente a médio e longo prazo. Ou seja, eu costumo dizer muito assim, que a gente tem dificuldade para arrumar pessoas novas para a rádio, porque rádio é um trabalho que você vai ver resultado com 5, 10 anos. Então, eu acho que é um pouco desse ponto, assim, eu acho que as organizações é que vão fazendo esses links, mas rádio e internet parece que está mais próximo de comunicação, mas eu particularmente assim eu trabalho com um conceito que é muito mais abrangente assim. Enquanto comunicação tá o coco, tá a capoeira, tá o rap. São pontos muito importantes que o irmão Saci vem colocando e, de certo, a Rádio Aconchego é uma referência assim, no modelo de organização e de fluidez assim, na comunicação, né? E que acaba sendo essa grande escola também para a gente que está tentando chegar nesse grau de estar na transmissão FM também, por compreender também a potência, né? Acredito que a nível de chegar no povo, acho que a gente está no tempo bom de repente começar a pensar, de reproduzir esses conhecimentos, de fazer esses estudos continuados para a gente conseguir, de repente, formar outros quadros, mas de certo é uma revolução que demora, né? É um plantio. Então, acho que fazer comunicação comunitária na pegada que nós fazemos, sabendo de todos os empecilhos jurídicos e tudo mais, eu acho que é um grande exemplo de como que é possível a gente continuar se comunicando, né?